Graça e paz, amados. É muito bom estar com vocês nesta noite, para nós juntos refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Milton e dizer da minha alegria também de conhecer sua esposa, irmã Viviane, e uma alegria conhecer esta igreja e ver o que Deus está fazendo aqui de extraordinário. Que número grande de crianças, na verdade. Aqui ou ganha almas ou faz alma, na verdade. Ou ganha almas ou faz almas. Que bom, que bênção. Minha esposa não está comigo porque ela está descansando um pouco com o meu neto, com a minha filha, meu genro, numa viagem de férias. E como eu tinha alguns compromissos, não pude ir. E agora eu estou vendo o quanto é complicado ficar sozinho em casa. 15 dias sozinho em casa. Disse, meu Deus, é ruim demais voltar para casa e ter que fazer o café, ter que preparar o pão e sentar na mesa sozinho. Às vezes é bom acontecer isso para a gente valorizar a companheira, na verdade, valorizar a presença dos filhos. Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo no Brasil. Eu creio, irmãos, eu sou muito otimista. Eu fico preocupado quando eu ouço pessoas falando mal do Brasil, falando mal do Estado, falando mal da cidade. Nós temos que ser profeta da esperança, não do caos. Não é verdade? Esses dias eu coloquei no meu Instagram. Quem me segue nas redes sociais aqui? Levante a mão assim. Que bom, quem não me segue deveria estar seguindo a partir de hoje. Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Veja só, se quiser me seguir no Instagram, é PR Josué Gonçalves. Todo dia eu faço uma live conversando com as pessoas que me seguem. Eu coloquei lá no meu Instagram outro dia. Seja gentil, porque já tem muita gente chata no mundo. Entendeu? Seja gentil, porque já tem muita mala no mundo, muita gente chata, não é? No mundo. Diga para a pessoa, seja gentil, porque basta de gente chata no Brasil. Não é verdade? Seja gentil, porque basta de gente chata no Brasil, não é? Eu sou muito otimista, eu acredito no nosso país, e eu acredito que o ano 2020 vai ser um ano extraordinário, em nome de Jesus. Vai ser um ano abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês receberam esse folder aqui, ó? É um convite para você passar 4 dias comigo, a minha esposa, meus filhos e a minha equipe, num hotel maravilhoso em Poços de Caldas. 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Comida boa, cama boa, piscina de água quente, lojinha para as mulheres fazer compra, que as mulheres gostam. É interessante, pastor Milton, que dizem que algumas coisas que a mulher faz produz um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Não é? E uma das coisas que produz muito esse hormônio na mulher é fazer compra. Você já viu alguma mulher triste no shopping center? Você já viu alguma mulher que se suicidou no shopping center? Eu nunca ouvi falar. Não é verdade? Eu me lembro que a minha netinha, a primeira vez que ela foi no shopping center, primeira vez, hein? Quando soltou ela no corredor, parece que ela tinha entrado no céu. Ela saiu quase falando línguas espirituais nos corredores. Eu falei, a coisa é mulher. Desse tamanho já, não é? Mas lá tem lojinha para fazer compra. É muito legal. Se você puder ir, se você quiser maiores informações, é só você preencher aqui, ó, tá? Você preencher aqui e aí você destaca, certo? Você destaca assim, ó, e deixa com o meu pessoal lá. E aí eles vão dar todas as informações depois para vocês, como você faz para participar desse Congresso Nacional de Casais, que é um dos maiores do Brasil. E não sei se você conseguiu pegar esse folder aqui, ó, SOS Casamento. Você pegou? Esse SOS Casamento é um trabalho muito lindo que a gente faz. Todo mês eu recebo na nossa clínica
de restauração de casamentos, 35 casais se separando. Todo mês eu recebo 35 casais. Amanhã nós vamos receber lá já, mas amanhã vai ser 39 casais. 39, você já jantou com 35 casais se separando? Então, eu janto uma vez por mês, com 35 casais se separando, não é? Nós já recebemos, desde a inauguração, 1.650 casais. 70% estão restaurados para a glória de Deus. Então, coloque aí no meio da sua Bíblia, aqui tem um WhatsApp. Se você precisar, se alguém da sua família precisar, se um amigo precisar, diga, entre em contato aqui. Com certeza, não vai se separar. É uma bênção, tá? Abra sua Bíblia. Eu venho compartilhando uma mensagem com muitas igrejas por onde eu passo, que tem a ver com paternidade responsável. Salmo de número 127, vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Herança do Senhor são os filhos. Repete comigo. Herança do Senhor são os filhos. De quem são os filhos? Do Senhor. Antes que a Letícia fosse minha filha, ela é do Senhor. Antes que o Douglas fosse meu filho, ele é do Senhor. E antes que o Pedro fosse meu filho, ele é do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, diga, como flecha. Cada filho uma flecha. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se você está marcando, escreve aí. Uma dica. O que você não escreve, você não realiza. O que você não escreve, você não realiza. Por isso que anotar, escrever é de fundamental importância. É de fundamental importância. A gente escrever, anotar, gravar, seja no celular, seja num bloco, seja no iPad, no tablet, ok? Escreve aí então. Cada filho uma missão. Guardaram? Cada filho uma missão. Cada filho uma promessa. Cada filho uma promessa. Cada filho uma flecha. Cada filho uma flecha. Cada filho uma ovelha. Então vamos ver se vocês guardaram. Cada filho uma missão. Cada filho uma promessa. Cada filho uma flecha. Cada filho uma ovelha. Cada filho uma missão. Quem é pai aqui, levante a mão. Então você é missionário. Porque o seu filho é uma missão. Quem é mãe aqui, levante a mão assim. Então você é missionária. Porque cada filho é uma missão. Olha a importância da presença, da figura do pai, do homem, dentro de uma casa, de um lar, de uma família. Deus, na sua soberania, poderia pensar assim: Maria, eu a escolhi para gerar meu filho. Então, Maria vai ficar grávida pelo Espírito Santo. E aí, quando Jesus nascer, eu vou dar a Maria, assim, graça, sabedoria, discernimento, força, coragem, para ela criar meu filho sem depender de homem nenhum. Deus poderia, porque Ele é soberano. Porém, não. Deus chama José e diz assim, cria Jesus para mim. Deus chama José
para uma parceria paternal. Deus chama José para que José assumisse a paternidade, a adoção de Jesus. Nem Deus permitiu que o seu filho crescesse sem uma figura masculina, paterna dentro de casa. Jesus precisava crescer dentro de um contexto familiar saudável, aonde houvesse uma mãe e aonde houvesse um pai. Aonde houvesse uma mãe e aonde houvesse um pai. Agora, eu fico imaginando como esta missão não foi desafiadora. Eu fico imaginando como esta missão não foi desafiadora. Quem já cuidou de um filho pequeno de alguém por alguns dias aqui? Levante a mão assim. Não é preocupante? Você tranca o portão. Não deixa ir para a piscina sozinho. E cuidado, meu Deus, cuidado com essa criança. Agora, imagina vocês, um casal educando Jesus. Presta atenção. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia quem era Jesus, porque o anjo disse para ela quem era Jesus. José sabia quem era Jesus. José sabia que Jesus era o Salvador. José sabia que Jesus era o Redentor. José sabia que Jesus era o Filho unigênito de Deus que veio para cumprir um propósito eterno. Sabe como eu vejo? Eu penso que José... Algumas pessoas acham que Jesus nasceu pronto. Não, Jesus já nasceu com uma programação mental para ser quem ele foi. Jesus já nasceu assim, que nem um computador. Deus programou a mente. Não. Jesus nasceu como qualquer uma outra criança nasce. Jesus chorou, Jesus fez suas necessidades fisiológicas, Maria teve que limpar o bumbum dele, entendeu? Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus tropeçou, Jesus machucou o dedão do pé, entendeu? Trabalhando com o seu pai lá na carpintaria, ele machucou, deu, acho que martelada no dedo, ficou com o dedo roxo. Jesus foi um ser humano tão normal quanto você é, quanto eu sou. E sabe, gente, eu fico pensando que Maria e José, nas conversas à noite, dizia o seguinte: a gente não pode errar. Eu penso que José criou Jesus assim, ó, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Meu amor, a gente não pode errar. Sabe quem a gente está criando? O Salvador, pô. Sabe quem a gente está criando? O Jesus que veio para salvar a humanidade. Sabe quem a gente está criando? Aquele que veio para cumprir um propósito eterno. A gente não pode errar. A gente não pode errar, porque essa missão é muito séria. Agora, olhem para cá. Esses dias eu ouvi o pastor Paulo dizendo o seguinte: todo pai deveria criar filhos para ser salvador no mundo. Todo pai deveria criar filhos com esta consciência. Vai ser cristão, ou pequeno Cristo. Vai ser alguém cheio do Espírito de Cristo para ser um Cristo aonde for. Todo pai deveria criar filhos com esta consciência. Meu filho vai ser instrumento de salvação no mundo. Minha filha vai ser instrumento de salvação no mundo. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Repete comigo, eu não posso errar. Só as mulheres. Só os homens.
Por quê? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que aquela menininha lá na sua casa não é uma Ana, Débora, uma Maria, que Deus colocou lá para você treinar para amanhã ser instrumento de salvação no mundo? Quem me garante que na sua casa aquele menino lá não pode ser um novo Lutero, um novo Savonarola, um novo Itefield, ou um novo apóstolo Pedro, ou um novo apóstolo João? Quem me garante? Ou você pensa que Deus errou e o seu filho é um descuido divino? Não! Todos os nossos filhos nasceram com um propósito, para um propósito da parte de Deus. Todos. Nós não podemos errar, gente. Nós não podemos errar, porque se errarmos, há um propósito eterno em jogo. Há um propósito eterno em risco. Cada filho é uma missão. E eu preciso lidar com os meus filhos com esta consciência. A Letícia é uma missão para mim. O Douglas é uma missão. O Pedro é uma missão. E eu não posso errar e a minha esposa não pode errar. Segundo, cada filho é uma promessa. Repete comigo, cada filho é uma promessa. A Bíblia nos fala de uma mulher lá em 2 Reis capítulo 4, que ela tinha 2 filhos. E o marido era um dos membros da congregação do pastor Eliseu, ou ele era um aluno ou discípulo da escola dos profetas, que Eliseu era líder. E o marido morreu, ficaram algumas dívidas, e aí então o credor veio, e ela disse, meu marido morreu. Ela disse, o credor disse, não tem problema, você tem 2 filhos, e eu levo os filhos como escravo, e a dívida está paga. Ela disse, não, eu não negocio herança do Senhor. Eu não negocio a herança do Senhor. Em outras palavras, nas entrelinhas, quando ela diz não, e vai atrás de um milagre na casa lá do profeta Eliseu, quando ela diz não ao credor e vai atrás de um milagre, nas entrelinhas do texto, ela está dizendo assim, eu não gerei escravos. Levar os meus filhos como escravo para saldar uma dívida, eu não gerei escravos. Eu gerei promessas. Eu não gerei a Letícia para ser escrava. Eu não gerei o Douglas para ser escravo. Eu não gerei o Pedro para ser escravo. Eu gerei promessas do Senhor. Cada filho é uma promessa. 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 Bata no ombro de 7 pessoas e diga, você é uma promessa que gerou promessas. Você é uma promessa que gerou promessa. Você é uma promessa que gerou promessa. Você é uma promessa que gerou promessa. A sua filha pode estar dando trabalho, mas ela é uma promessa do Senhor. O seu filho pode estar num momento difícil, mas ele é uma promessa do Senhor. Preste atenção, não aceite outra coisa. Meu filho, quando estava desviado, eu dizia, você é uma promessa. E eu não abro mão desta promessa de Deus. Você nasceu para ser homem de Deus. E ele, bebendo, fumando, longe de Deus. Eu disse, você nasceu para ser um homem de Deus. Você é uma promessa. E hoje ele está novamente na casa de Deus. Hoje ele é um músico, é ministro de louvor. E a promessa está se cumprindo. Terceiro lugar, diga, cada filho uma flecha. Outra vez, cada filho uma flecha. E é interessante que aqui o texto diz assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Diga, enche deles a sua aljava. Eu tenho dito que quando a família é boa, tem que ser grande. Quantas flechas cabia numa aljava? 5. 5 flechas. Quantos tem um filho aqui? Uma flechinha, levante a mão. Então falta 4 ainda, irmão.
Falta 4 flechas ainda. Quantos tem 2 flechas? Levante a mão assim. Só falta 3 agora. Quantos tem 3 flechas? Levante a mão. Só falta 2 então. Quem tem 4 flechas? Levante a mão assim, por favor. Só falta... Meu Deus, olha lá, os irmãos... Olha lá, pastor, o pessoal está animado aí. O pessoal está animado. Só falta 1 flecha. Quem tem 5 flechas? Levante a mão. Que bênção, olha que maravilha. Esses não perdem a guerra de jeito nenhum. Era 5 flechas. Que legal. Que legal. Se eu tivesse há 25 anos atrás, a forma de pensar que eu tenho hoje, 30 anos atrás, a forma de pensar que eu tenho hoje, eu teria no mínimo 5 filhos. E a minha esposa concorda. Minha esposa ama muito criança também. Eu tenho 2 filhos biológicos, adotei um com 24 horas de nascido e adotei 2 crescidos. Então lá em casa tem 5 e 3 adotados. E é uma maravilha. É uma maravilha. Esses dias eu conheci um pastor e eu perguntei para ele assim, esse pastor tinha 100 anos, e eu fui jantar com ele, 100 anos. E aí eu perguntei para ele, e a sua família? Não tem ninguém da minha família vivo. Disse, como? Você é sozinho? Sozinho. Eu moro na igreja, quem cuida de mim é a igreja, quem vai fazer o meu enterro vai ser a igreja. Quem vai fazer o meu velório é a igreja, não é? Eu disse, mas por que você não tem ninguém da sua família? Ele disse, porque eu sou filho único, e eu casei, e a gente não quis ter filho. Então não tem ninguém. É muito ruim, porque daí não tem ninguém que fique como herdeiro do nosso legado. Então, é claro que eu entendo que, até o pastor Milton estava compartilhando isso com a gente, que eles desejam muito um filho, mas a natureza entendeu que não seria biológico, quem sabe vai surgir alguns adotados aí, na verdade. Se bem que o pastor já é pai espiritual de muita gente também, não é? Eu entendo que às vezes nem sempre é como a gente quer, mas é como Deus quer. Agora, nunca você podendo e sendo fértil, nunca se negue a gerar. Por quê? Porque é ordem bíblica. Cresçam, se multipliquem e encham a terra. E é a partir da família que se cumpre um propósito divino. Amém, queridos? Então, se fosse hoje, eu teria 5 filhos. Agora, imaginem vocês se cada família no Brasil adotasse uma criança. Se cada família. Se chegasse lá no orfanato assim, tipo assim, adotar quem não quer ser adotado. Alguém que ninguém quer adotar. Esses dias eu vi uma cena que me chocou, me impressionou. Um casal de americanos deixou os Estados Unidos, veio ao Brasil, e há 10 anos está no Brasil, e eles cuidam de órfãos. E eles adotam criança que ninguém quer adotar. E aí eu vi uma das crianças que eles adotaram. É uma criança que tem todo o problema que vocês podem imaginar, e ela não vai falar, não vai ouvir, não vai enxergar, parece. É uma criança assim, que vive meio que no estado vegetativo. Eles adotaram. E eu vi como eles tratam essa criança, como eles leem a Bíblia para essa criança, como eles cantam junto da criança. A Bíblia diz que tem homens que o mundo não é digno deles. E esse casal, agora aconteceu um fato muito interessante, que esse casal foi na conferência do Jesus Cop, e quando eles deram o testemunho, porque eles não têm uma casa própria para cuidar desse projeto, para tocar esse projeto, e aí apareceu uma casa, e o valor da casa seria 600 mil reais, e o meu filho Douglas falou para todos os inscritos na conferência, o que vocês acham de a gente dar esta casa para esse casal continuar cuidando dessas crianças? Levantaram a oferta, quando contaram a oferta, o valor foi 600 mil reais. .
Impressionante. Tudo isso só revela uma coisa: Deus gosta disso. Até porque todos nós somos filhos adotados. Deus só tem um filho legítimo, assim, diria, das suas entranhas, que é Jesus. Todos os outros são adotados, inclusive eu e você. Todos nós fomos adotados. Que o Espírito Santo gere esse desejo no nosso coração. Talvez nesse próximo ano vai aparecer para você uma possibilidade. Entenda como Deus chamando você para uma missão. Talvez você vai se deparar com uma situação. Espera aí, é comigo. Abraça essa causa. Vamos fazer com alguém aquilo que Deus está fazendo com milhões e milhões de filhos, adotando-os. Amém, queridos? Então, 5 flechas. Diga, como flecha? Isso aqui não é doutrina não, tá, gente? É uma sugestão. Não é doutrina, não estou falando nenhuma. Não é doutrina isso aqui, é uma sugestão, certo? É uma sugestão. Diga, como flechas? Bom, vamos pensar num filho como uma flecha, então. Primeiro, flecha não vem pronta, ela é construída. Se pega madeira, se trabalha nela com muito cuidado, dedicação, tempo. Flecha não vinha pronta, tinha que ser feita, preparada de forma artesanal. Filho não vem pronto, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. Muitas pessoas, quando nós fomos adotar o Pedro, diziam assim: vocês são loucos, adotaram uma criança. Aí começam a contar histórias trágicas, os mensageiros do caos. Não é? Eu conheço um casal que fez, não deu certo, eu conheço uma família, tal. Agora, você já viu algum bebê que nasceu fumando maconha? Você conhece algum bebê que nasceu cheirando cocaína? Você conhece algum bebê que nasceu assaltando o banco? Você conhece algum bebê que nasceu xingando a mãe? Não. Repete comigo. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Outra vez, cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Eu sou o resultado do trabalho que meus pais fizeram. Você é o resultado do trabalho que os seus pais fizeram. O grande problema é que a maioria não está fazendo a lição de casa direito. Guarde esta frase: filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Eu aprendi com os meus filhos que quando nós fazemos a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é bem menor. Quando nós fazemos a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é bem menor. Flecha não vinha pronta, flecha era construída. Quando você fala de flecha, então você primeiro fala de preparação, de discipulado, de treinamento. Você fala de preparar essa flecha. Segundo, você fala de alvo, porque quem determina o destino da flecha é o guerreiro, pô. E guarde, hein? Não é a guerreira. O alvo, o destino para ser alcançado pela flecha é o guerreiro, porque o texto é claro, como flechas nas mãos, como flechas na mão do guerreiro, do valente, como flechas na mão do guerreiro, não é nas mãos da guerreira, é nas mãos do guerreiro. Então, o destino para as flechas, quem define é o guerreiro. O que Deus disse para Adão? Coloquei isso lá no Instagram também hoje. O que Deus disse para Adão? Governe, cultive e proteja. O que Deus disse para Adão?
Governe, cultive e proteja. E o que Deus disse para Eva? Durma até o meio-dia. Não. Para o homem, Deus disse o quê? Governe, cultive e proteja. E para Eva, o que Deus disse? Auxilie. Simples assim. Auxilie no governo, auxilie no cultivo, auxilie na proteção. Agora, não assuma as demandas do guerreiro. Senão o guerreiro vai transferir para você uma responsabilidade que é dele. E como Deus não fez a mulher para assumir essas demandas, logo ela se cansa, se estressa, chega à exaustão crônica e desiste. Preste atenção, Deus é intencional. Repete comigo, Deus é intencional. Tudo que Deus fez de forma intencional. Por que Deus fez o homem com o ombro largo e a mulher com a estrutura do quadril largo? Interessante. Deus não fez o homem com a estrutura do quadril largo. Deus fez a mulher com a estrutura do quadril largo. E fez o homem com o ombro largo. Porque o homem é que suportaria o peso maior. E a mulher é quem daria luz. Tudo que Deus fez, existe uma intencionalidade. E quando você vai alterando o que Deus fez, então não vai funcionando. Aí há uma disfuncionalidade. Porque você comprometeu a intencionalidade divina. Então Deus fez tudo certo. Quando Deus diz para o homem, governe, cultive e proteja, porque eu te criei, te fiz pensando e programando e planejando assim. E a mulher, você vai ser uma auxiliadora idônea. E se você cumprir bem esta missão de apoio, você terá cumprido o seu papel. Agora, não inverta isso, que você compromete o bom andamento de tudo. E aí, Deus está aqui no texto dizendo, o guerreiro é quem assume a responsabilidade maior de preparação da flecha, estabelece o destino para a flecha e lança a flecha. Então, preparação, alvo e lançamento. Diga, preparação, alvo, lançamento. Até porque nós deveríamos criar nossos filhos com esta consciência. Flechas não são feitas para enfeitar a parede da sala. Flechas foram feitas para a guerra. Naquela época, não se preparava uma flecha para usar de enfeite. Naquela época, cada flecha era muito bem preparada, feita para a guerra. O que me preocupa hoje é que a maioria dos pais estão criando filhos como que esse mundo fosse uma Disney World. Quando eu vou para Israel, uma das coisas que me enche os olhos em Israel é o exército. O exército é formado quase que esse tipo 90% de jovens. Por quê? Porque lá é obrigatório. Lá não é como o Brasil, que se dá um jeitinho de escapar. Não, lá é obrigatório. Toda menina passa pelo exército. Todo rapaz passa pelo exército. Aí você chega em Israel, você vê aqueles pelotões, não é? Lá próximo do Muro das Lamentações, não é? Lá na praça em Jerusalém, lá na Cidade Velha, aquelas meninas fardadas, aqueles rapazes fardados com fuzil, metralhadora e tal, com responsabilidade.
E diz que eles levam para casa a arma, eles que são responsáveis por aquela arma. Olha a maturidade. No Brasil, toda menina tinha que ir para o exército. No Brasil, todo menino tinha que ir para o exército. Sabe essa história desses meninos assim que em casa, eu não como verdinho. Lá, meu irmão, passa por uns testes que come verde, cor-de-rosa, azul, come qualquer coisa. Sabe aquele teste assim que os caras deixam o sujeito sem comer uns 3 dias, depois soltam uma galinha e diz, se virem. Aí tem então de matar a galinha, limpar a galinha, assar a galinha e comer a galinha. Entendeu? Nós criamos os nossos filhos de forma super protegida, e guarde isso de uma vez por todas, super proteção sem disciplina é igual a delinquência. Super proteção sem limites é igual a delinquência. É por isso que hoje a gente tem uma geração de jovens frouxo. Às vezes em quando tem umas irmãs que falam, pastor, meu marido é um banana. Se eu não me empurrar, ele não vai, pô. Teve uma mulher que falou, sabe por que eu assumi o comando da minha casa? Porque meu marido nunca comandou nada. Eu coloquei no Instagram esses dias 5 lições que o meu pai me ensinou desde pequeno. Eu ficava ouvindo, eu ajudando meu pai a carpir o quintal, e ele dizendo para mim, seja o homem da casa, meu. Não dá mole para a mulher, não. Seja o homem da casa, rapaz. Não deixa a mulher mandar em você, não. Ele falava isso para mim direto. Seja o macho da casa, meu. Seja o homem da casa. E no fundo, toda mulher quer ter ao lado um macho. Toda mulher quer ter ao lado um homem. Toda mulher quer ter um homem do seu lado. Deixa comigo. Eu vou lá resolver essa parada. É terrível quando a mulher se casa com um cara que, se ela não liderar, a casa pega fogo, pô. Se ela não liderar, vira anarquia. Se ela não liderar, o cara não é capaz de assumir como líder, sacerdote, profeta. O que governa. Eu sei que não tem ninguém assim aqui. Aqui os homens são todos machos. Aqui é só de caráter preventivo. Então presta atenção, gente. Nós temos que criar nossos filhos pensando em guerra. Olha só. Eu criei o Douglas assim como quem estaria amanhã enviando um cara para a guerra. Eu criei o Douglas como guerreiro. Eu criei a Letícia como guerreira. Eu criei o Pedro como guerreiro. Meus filhos já estão todos crescidos. E uma coisa eu digo assim com muita satisfação. Se eu morrer hoje, nenhum dos meus filhos depende da herança para sobreviver. Cada um tem sua profissão. Cada um tem seu ganha-pão. Cada um tem a sua independência. Cada um, mesmo o Pedro que ainda não é casado, já tem seu recurso, tem seu trabalho. É um cara preparado para os enfrentamentos da vida. Agora, outro dia eu encontrei um pai, com mais de 60 anos, dizendo assim para mim, eu não posso parar, pastor. Eu tenho que trabalhar muito ainda, porque eu tenho 3 filhos lá em casa que dependem de mim. Eu falei, como? Quantos anos eles têm? Um tem 35, outro tem 30, outro tem 28. Esse pai não criou filhos como quem cria guerreiro. Sabe que horas meu pai me chamava para o trabalho quando eu tinha 9 anos de idade? 2 horas da manhã. Eu tinha que ajudar ele a fazer tijolos no olaria. Pior, eu gostava daquilo. Eu dormia 7 horas da noite.
Naquela época não tinha televisão, não tinha nada disso. 7 horas da noite eu dormia e acordava 2 horas da manhã para ir com ele para o olaria. E aí a gente ia de carroça. Aí chegava no olaria no meio do mato para procurar os burro, o cavalo, para colocar num aparelho chamado pipa, para amassar barro e fazer 2.000 tijolos. E aí depois do almoço ainda ia nadar, e depois ainda ia jogar bola, e para depois dormir e no outro dia estar lá. E o pessoal falava assim, credo, meu pai chamava Zico, o senhor Zico, olha o que ele faz com o filho dele. Só que quem falava isso não demorou muito para os filhos estarem presos. E eu estou aqui como pastor. Quando o Douglas disse assim para mim, pai, deixa eu ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Eu disse, deixa, 14 anos. Falei, então você vai atrás de tudo. E eu só patrocino e assino. Ele se virou com tudo. Aí ele veio, trouxe os papéis, eu dei uma olhada, conferi e tal, beleza, tá tudo certo. Bom, vai morar com uma família nos Estados Unidos, num lugar que não tem brasileiro e não fala nada em português, não é? E ele também falava pouco, sabia gramática, mas não sabia falar inglês. E aí eu disse assim para ele, olha o seguinte, é uma ida sem volta no prazo determinado. Ok? Ok, pai, ok. É um ano, meu. Aí ele foi. Não era uma casa de rico, era uma casa de americano pobre. Ainda bem que ele não mandou as fotografias quando ele chegou lá, senão a mãe ia morrer do coração. Eu me lembro que quando depois de 3 meses eu fui visitar ele, ele tinha emagrecido uns 10 quilos. Estava assim, ó. A mãe, quando viu, começou a chorar. Meu filho, o que aconteceu com você? O Douglas em casa não passava uma roupa, não lavava uma cueca. O Douglas em casa não preparava um café. Lá se vira. Se não lavar a roupa, não tem roupa para vestir. Então tem que lavar. Entendeu? Se não preparar a comida, não come. Tem que preparar a comida. Não tem dinheiro para ir no restaurante, porque eu também mandava só um dinheirinho assim é guerreiro mesmo. Tem que aprender. Foi legal que quando o Douglas voltou para casa, gente, que maravilha. Se converteu, geral, se converteu. Arrumava o quarto, arrumava a cama, passava a roupa, lavava a roupa, comia verde, azul, cor-de-rosa, comia tudo. O cara mudou, virou homem. Amadureceu. Aprendeu a acordar de manhã sem ninguém chamar. Tocava o despertador, estava de pé. Aí quando ele voltou, aí terminou a escola, aquela etapa que antecede a faculdade. Aí falou assim, pai, eu quero fazer faculdade de psicologia. Ok, então você vai fazer faculdade de psicologia lá em Itatiba, né? Então você vai acordar às 5h30 da manhã, viajar 40 km para ir, 40 para voltar, e aí você volta, e aí então 2 horas você entra na nossa empresa, e aí você trabalha até às 8 horas para ter o seu salário. 5 horas da manhã o cara acordava, ia para a faculdade, voltava, almoçava, descansava um pouco, entrava 2 horas no trabalho e saía só às 8 horas da noite. 5 anos. Chegou a hora de ter um carrinho. Não dei um carro zero. Não dei um carro zero. Dei um carrinho meia boca para ele. E ainda paguei a entrada e dei o carnê para ele pagar. Falou, isso aqui você paga. Aí fez por merecer, vamos trocar seu carro para um carro melhor agora. Eu dei a entrada e falei, agora o carnê você paga. Guerreiro. Repete comigo, guerreiro. Gente, assim vence na vida. O tempo passou, ele trabalhou 10 anos como diretor do meu ministério. Um dia o Douglas chega, pai, o senhor me emancipa, porque eu quero desenvolver um projeto pessoal, um ministério, uma editora, pessoal. Eu falei, trabalha comigo até outubro que eu vou te emancipar. Falei, você consegue sobreviver sozinho? Ele falou, consigo. Vai embora então, meu filho. Ele foi. Hoje, meu filho tem uma editora maior do que a minha. Hoje, meu filho tem um ministério que, se continuar do jeito que está, vai ser muito maior do que o meu. Aí, esses dias, ele me levou
num condomínio, na inauguração da casa dele, que ele construiu. Quando eu cheguei lá, que eu olhei aquela casa, falei, caramba, mais bonito que a minha. E ele me mostrando, eu vendo aquela casa linda, muito bem feita. Ele disse, pai, obrigado por nunca me dar nada de mão beijada. Obrigado por ter formado um guerreiro. Hoje é ele que me dá presente. Hoje é ele que me patrocina. É hoje, quando eu saio com ele, ele falou, deixa comigo. Essa conta é minha, pai. O que o senhor fez por mim não tem preço. Como é que você está criando seu filho? Como é que você está criando a sua filha? A minha filha foi do mesmo jeito. Vai trabalhar, vai pagar, eu ajudo, mas é você que assume. O que está assim, mais mimadinho assim, por causa da mãe, é o Pedrinho. Caçula, sempre caçula, na verdade. A mãe chega, pega leve com o menino, pô, e ele vai encostando. Ô mãe, fala com o pai, fala com o pai. Aquilo é folgado, gente, aquilo é folgado. Cadê meu tênis? Ah, pai, eu dei um rolê com ele. Cadê meu perfume? Estou usando, pai, estou usando seu perfume. Aí o Douglas pregou uma mensagem que é nós, que tudo é nosso. Aí levou a sério isso. Mas o Pedro também é um guerreiro. Vai casar agora e tem planejamento para o futuro. É um cara que trabalha, não depende de mim. Como é que você está criando seus filhos? Crie filhos para a guerra. Porque esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. Esse mundo é um campo de guerra. Esse mundo é um campo de conflitos intermináveis. Se vocês me entendem, digam amém. Diga, cada filho, uma ovelha. Outra vez, cada filho, uma ovelha. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Escute isso. No momento em que a sua esposa ficou grávida, Deus te ungiu a pastor. Pastor de um pequeno rebanho chamado família. Se você é pai, você é pastor. Vou repetir. Se você é pai, você é pastor. Você é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Agora, se você quer ser pastor, você tem que aprender com o supremo pastor. Jesus disse assim, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus disse, o bom pastor conhece suas ovelhas e das ovelhas ele é conhecido. Jesus disse, o bom pastor vai na frente, mostrando qual é o caminho. Jesus disse, o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E aí, Davi escreve o Salmo 23 nessa perspectiva do pastor. E como esse texto me ensina, como esse texto nos ensina. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guarde com você isso. Toda ovelha, todo filho, como ovelha, precisa de 3 coisas fundamentais para crescer de forma saudável. Diga, provisão, direção e proteção. Outra vez, provisão, direção e proteção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Está falando de provisão.
pastos verdejantes. Comida. Aquilo que nutre. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não falta provisão. Todo filho espera provisão dos pais como ovelha. E quando eu falo em provisão, não estou falando apenas na provisão que nutre o corpo, mas na provisão que nutre o corpo, que nutre a alma e que nutre o espírito. Porque não adianta eu me preocupar tanto com uma mesa farta, aonde há tudo em abundância, mas meus filhos, se fisicamente estão muito bem nutridos, de repente, emocionalmente e espiritualmente, estão morrendo desnutridos, raquíticos. E é exatamente o que a gente vê em muitos lugares: filhos fisicamente obesos até, mas emocionalmente e espiritualmente raquíticos, anêmicos, desnutridos. Verso de número 3: refrigera a minha alma, guia-me, direção, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E sempre que você ler nome na Bíblia, tem a ver com reputação. Por causa da sua reputação, você me guia pelas veredas da justiça. E justiça tem a ver com lealdade, ética, integridade, honestidade, caráter. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor da sua reputação, do seu próprio nome. Então, um pai íntegro, que se preocupa com a sua reputação, porque é sempre assim. Quando um filho erra, a primeira pergunta: quem é o pai desse menino? Não é assim? Por quê? Porque meu filho está simplesmente reproduzindo o meu padrão de comportamento, ou o que comigo ele aprendeu. E os nossos filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo. O meu exemplo fala muito mais alto do que a minha própria voz. Provisão, direção, guia-me. E a melhor maneira de guiar é sendo o exemplo. A melhor maneira de conduzir é sendo o exemplo. Por exemplo, muitos pais falam pouco, mas vivem muito, e os filhos cresceram de forma íntegra, saudável. Porque os pais não falavam muito com a sua voz, mas falavam muito com a sua vida, com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser. E quantos filhos cresceram dizendo: tudo que eu sei de integridade, vi na forma de meu pai ser. Tudo que eu sei de ética, aprendi com a forma do meu pai ser ético. Tudo o que eu sei de honestidade, eu aprendi vendo o meu pai ser honesto. Tudo o que eu sei de retidão, de equidade, de justiça, foi observando o meu pai como um ser justo. Então, guia-me. E é exatamente o que estamos precisando hoje. De pais que vivem com esta consciência, sendo muito intencional. Tudo que eu faço pensando de forma pedagógica. Vou repetir: tudo que eu faço pensando de forma pedagógica, porque os meus filhos estão sendo guiados. Os meus filhos estão sendo educados. Os meus filhos estão sendo treinados a partir do que eu sou. Não apenas a partir do que eu falo.
E a minha fala precisa ter coerência com a minha vida. Porque se os meus filhos não esperam de mim perfeição, eles esperam coerência. Quando eu peço perdão, isso é intencional. Eu estou ensinando para os meus filhos que a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes, e os humildes reconhecem o seu erro e pedem perdão. Então eu não preciso falar, você tem que pedir perdão. A minha vida falou mais alto para ele. Eu vi meu pai fazendo isso com frequência, com a minha mãe e com a gente. Então é assim que eu devo fazer. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Provisão, direção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja vivendo o momento mais crítico da minha existência, não temerei mal algum, porque a sua presença é a garantia da proteção da minha alma, da proteção do meu coração, da minha proteção, porque não se protege ausente. Tu estás comigo, e nenhuma outra reclamação é maior dos filhos do que a ausência dos pais. E eu disse algo ontem lá em Curitiba que eu quero repetir hoje. O grande erro que se comete na família hoje é estar perto, mas não estar presente. Eu estava ministrando em uma cidade no Brasil, e era um hotel, muito bonito por sinal, num hotel. E no intervalo, batendo um papo com o rapaz que me levou nesse evento, ele me disse, a filha do dono desse hotel cometeu algo trágico. Eu disse, conta para mim, como é que foi essa história? Ele disse, ela se tornou viciada em cocaína, uma dependente química. E aí, o pai, um dos mais ricos do estado, fez de tudo para recuperá-la, mandou para a clínica caríssima e tal. Ela melhorou, voltou a trabalhar no hotel. Mais de 20, acho que uns 25 anos tinha essa menina. E aí diz a história de que um dia ela chegou no prédio onde ela morava, dirigindo o seu carro, e ela não estava bem. Eu acho que ela teve uma recaída. E ela desceu do carro, o pai estava assim, ô pai, guarda o carro para mim na garagem do prédio. Aí o pai falou, vai filha, pode subir que eu guardo. E a garagem ficava, acho que subterrânea e tal. Aí o pai foi lá, guardou o carro dela, e ela pegou o elevador, subiu, acho que para o 15º andar, aonde ficava o grande apartamento deles. Ela entrou no quarto dela, abriu a janela, cortou aquela proteção de nylon e se jogou. 15º andar. Quando ela cai com o peso do seu corpo, ela cai em cima de algumas coisas pontiagudas. O corpo dela ficou em pedaços. E o pai estava a 30 metros de distância. Até hoje esse homem não conseguiu se recuperar dessa tragédia. Nesta mesma cidade, uma mãe e o pai entraram no quarto de uma filha, de um filho de 11 anos, e encontraram o filho de 11 anos enforcado na beliche. Lá em São Paulo, todos ficaram sabendo do que aconteceu naquela escola em Suzano, onde aqueles dois jovens, motivados pelo vício nos jogos violentos, quiseram fazer como todos os dias viam naquele jogo. Aí um entra com um revólver,
atirando em todo mundo, o outro vem atrás com a machadinha, com flecha, com arco e flecha, e eles vão assassinando adolescentes na escola. E é interessante que houve, ao mesmo tempo, uma comoção nacional e uma revolta. E aí a gente vê muitos dizendo assim: monstros, monstros. Tinha que morrer mesmo, porque o que estava atirando matou o companheiro e se matou. E aí, monstros, claro, a gente ficou penalizado ao ver tantas famílias perdendo seus entes queridos, porém, tão dignos de misericórdia eram aqueles que fizeram tamanha atrocidade, porque eles são apenas o resultado de um erro cometido por aqueles que são responsáveis. Cresceram sem pai, cresceram sem referência, cresceram sem provisão, cresceram sem direção, cresceram sem proteção. A pergunta que fica é: será que nós estamos cumprindo bem o nosso papel como pastor dos nossos filhos, que são nossas ovelhas? Está havendo provisão para o corpo, provisão para a alma, provisão para o espírito? Refrigera a minha alma. Muitas vezes o que os nossos filhos precisam não é de mais uma bronca, de mais uma correção, de mais uma disciplina. Muitas vezes o que os nossos filhos precisam é de um refrigério para a alma. Uma menina que está a ponto de se suicidar, a alma dela está em aflição. Preste atenção. Uma criança que está pensando em suicídio, a alma está em aflição. Eu me lembro que o Pedro ele trabalha à noite e dorme um pouco, até mais tarde. Às vezes ele trabalha até às 5 horas da manhã, porque ele produz muito à noite como fotógrafo, ele edita tal, muito à noite. E eu achei que ele tinha que mudar um pouco isso. Dormir um pouco mais cedo para não dormir tão até tarde. E aí eu percebi que ele estava também assim, meio indisposto e desmotivado. Eu falei: preciso conversar com meu filho. Eu mandei um WhatsApp para ele, falei: assim que você chegar no escritório, passa na minha sala, vamos conversar. Ele tem uma sala no nosso prédio também. Aí quando ele chegou no escritório, ele foi numa sala de reunião. Eu estava em reunião com alguns pastores. Eu disse: espera um pouquinho na minha sala mesmo, que eu quero conversar com você. Aí ele ficou na minha sala, eu terminei a reunião e fui. E aí, meu filho, como é que você está? Tudo bem, pai, começamos a conversar. E aí eu comecei então a explicar algumas coisas para ele, mostrar um caminho. E aí de repente ele começa a chorar, o que não é comum. Ele começou a chorar. E ele então deixou o coração falar para mim. E ele disse: pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou assim, sentindo como que entrando num quadro depressivo. Estou desmotivado. Esses últimos dias, levantar da cama tem sido difícil para mim. E ele começou a chorar e abrir o coração, mostrando uma alma para mim aflita. E eu olhando para ele e o Espírito Santo falando comigo: não é dia de dar bronca. Hoje é dia de refrigerar a alma. Ele falou e falou, abriu o coração, falou, e quando ele terminou de falar, eu me levantei, coloquei as mãos no ombro dele, comecei a fazer uma massagem no ombro dele, e comecei a ministrar sobre a vida dele. E de repente, ele olhou para mim e disse: pai, ora por mim. Eu disse: claro, filho, vamos orar. Eu comecei a orar por ele, nós começamos a chorar juntos, e eu comecei a orar, e comecei a ministrar sobre a vida dele, orando por ele, e ministrando sobre a vida dele. Aí ele ficou de pé, disse: me dá um abraço aqui, meu filho. Abracei ele longamente, dei um beijo nele, falei: o pai te ama. Deixa eu contar uma história para você.
Pedro. Um sábio disse assim para o discípulo: vou te dar 2 envelopes. Esse envelope você abre no dia mais triste da sua vida. E esse envelope você abre no dia mais alegre da sua vida. Quando chegou o dia mais triste da vida do discípulo, ele falou assim: vou abrir esse envelope. Ele abriu e estava escrito dentro do envelope: vai passar. Força, ânimo, coragem, vai passar. No dia mais alegre, o discípulo lembrou do outro envelope, foi lá, abriu o envelope. Sabe o que estava escrito, Pedro, dentro desse envelope? Estava escrito assim: curta muito esse momento, porque vai passar também. Eu dei um abraço no Pedro e disse: força, meu filho, vai passar. Diga para o irmão ao lado: força, vai passar. O sábio andava com o seu discípulo e estava caindo uma tempestade, e o discípulo perguntou para o sábio, velho sábio: e aí, sábio, mestre, será que essa chuva vai passar? O sábio respondeu: até hoje sempre passou. Como é que está o coração do seu filho? Como é que está a alma da sua filha? Vamos ficar de pé na presença de Deus.